de iniciar essa reunião dedicada à questão do que é a tradição sabedoria. Para aqueles que talvez não saibam, nós estamos nos apoiando nesse estudo, nesse livro Tradição Sabedoria, que agora chegou já à nossa quinta edição. E está disponível na editora Teosófica para quem quiser, basta entrar no site. Porque há aqueles que gostam do livro físico, como é o meu caso, enquanto que lá também deve ter a versão digital. Nós tínhamos estudado anteriormente a questão da contradição humana e de como se criam assim problemas para a natureza humana sem haver necessidade. Chegamos a mencionar que se gasta $1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto morrem 40 mil crianças por dia de fome. Ou melhor, segundo a Unesco, de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. Fizemos as contas. Para cada criança que morre de fome, $36 mil estão sendo gastos em armas. $1 a 5 deve dar uns R$180 mil. Não precisava morrer de fome, né? É uma conclusão que não precisa ser muito letrado para saber. E que, e isso nem todos percebem, não precisava nenhuma ideologia ou partido político para resolver se houvesse paz e fraternidade entre os homens. Não precisariam gastar tudo isso para impor suas vontades e suas teorias e empilhar bombas para atemorizar o outro lado, e nós perdemos já um século com isso, que foi o século XX, e parece que entramos no XXI com o assunto não resolvido, a julgar pelo que está acontecendo até na Europa. Então, eu acho que é um momento de refletir por que dessa contradição. Todas as religiões e as filosofias pregam ou a paz mundial, ou um mundo melhor, ou o bem maior para todos, e, na prática, nós vemos os seres humanos se destruindo entre si. É isso que nós chamamos de contradição humana, no seu ponto mais agudo. O que a tradição sabedoria poderia nos ajudar a resolver esses problemas no mundo? Então, eu acho que não há suficiente clareza para as pessoas, de modo geral, de que há uma sabedoria antiga, uma tradição sabedoria, uma teosofia, ou o nome que vocês queiram dar, a palavra não me importa muito, que já tem essas respostas há milênios. Se o homem esqueceu, quer dizer, o ser humano, não é? Tem esquecido as grandes respostas da sabedoria antiga, da sabedoria atemporal. Cabe aqui citar de onde vem a fonte dessa sabedoria. Um dos pontos básicos, né, dessa expressão é justamente de que essa convergência de religião, filosofia e ciência, que alguns chamam de teosofia também, ou sabedoria divina, como é a tradução mais literal do termo,
Vejam bem, é a palavra grega, Sofia quer dizer sabedoria, né? Teosofia tem esse significado, então, de sabedoria divina. Mas é uma ideia de um corpo de sabedoria que integra a religião, a filosofia, a ciência. Do estudo de religião comparada, se espera criar um mosaico que complete as lacunas, porque cada religião tem uma ênfase diferente e, às vezes, ficam certos vazios. Por outro lado, se esse corpo de estudo, vamos dizer, de religião comparada, estiver adequado à lógica da filosofia e aos fatos que a ciência tem estudado na natureza, aí nós temos um corpo integrado, não é? De conhecimento que não esteja em contradição ou em conflito consigo mesmo. E essa é a intenção dessa palestra de hoje. Como vocês podem encontrar, feita pela senhora Blavatsky, a exposição dessa ideia em sua obra-prima, A Doutrina Secreta. É, então, a teosofia uma nova religião? Eis a pergunta. De modo nenhum, não é uma religião nem é nova a sua filosofia, pois, conforme temos declarado, é tão velha quanto o homem pensador. A Doutrina Secreta foi publicada em 1888 com a ideia, justamente, de demonstrar, assim diz seu prefácio, que o universo não é um aglomerado fortuito de átomos. Então, obviamente, ela tem uma posição contra o mero materialismo científico do século XIX, o Augusto Comte, o positivismo, embora influenciada por aquela época, queira dar algumas provas ou demonstrações que coadunem com a ciência, certo? E por que não com a lógica da filosofia? Porque senão nós temos um sistema que não é integrado, que é contraditório, que não é consistente. E ela faz, na chave para a teosofia, uma outra apresentação dizendo que a teosofia foi nos transmitido pelos filósofos alexandrinos, conhecidos como amantes da verdade ou filaleteus, palavra composta do termo fil, que é amante, e aletheia, que é verdade. Eu acho interessante essa expressão, não é? Aletheia. E, enfim, dos buscadores da verdade, dos amantes da verdade. O nome teosofia data do século III de nossa era e foi introduzido por Amônio Sacas e seus discípulos, os quais iniciaram o sistema teosófico eclético e também são chamados os fundadores, conhecidos como os fundadores do neoplatonismo. Alexandria era um lugar especial, ainda é, com certeza, mas, aliás, agora nós vamos ter umas palestras lá, inclusive em Luxor, quem quiser vir conosco para conhecer o Egito agora em outubro. Enfim, talvez dê tempo de fazer as malas. Vai ser o Congresso Europeu da Sociedade Teosófica, vai ser em Luxor. Eu vou dar uma palestrinha lá, né? Acho que é uma desculpa para dar uma viajada, mas, enfim, a gente se esforça em integrar a teosofia no mundo. E veio de lá, então nós temos aí uma dívida kármica com aquele lugar.
E por isso a senhora Blavatsky, em 1871, tentou fundar a Sociedade Teosófica lá, em Alexandria, e não, como pensam alguns, direto em Nova York. Nova York foi uma segunda opção, porque em Alexandria ela tentou até se apoiar no espiritismo local, mas não teve sucesso. E a Sociedade Teosófica tem algum tipo de dívida de gratidão, porque ela entrou no Ocidente graças ao vácuo, se eu posso chamar assim, com a linguagem da Fórmula 1, que o espiritismo havia aberto. Não exatamente o espiritismo francês, que era mais filosófico, Allan Kardec, etc., mas, como vocês podem ler na história do espiritismo de Conan Doyle, vocês sabem, o autor lá do Sherlock Holmes, é um livro clássico sobre história do espiritismo, vai aparecer como Walcott e Blavatsky se conheceram lá na casa do Zed, onde estavam ocorrendo uma série de fenômenos. E o Walcott se apresentou como jornalista, que era na época, depois da Guerra de Secessão. Muitos queriam buscar comunicação com os filhos que morreram na guerra, que vocês sabem, é diferente enterrar uma pessoa idosa, por mais que seja doloroso, dá a sensação de que cumpriu a sua participação na jornada da vida, do que enterrar o próprio filho, que ninguém quer. Ou, na época, não havia cremação no Ocidente, e havia uma grande anseio de comunicação, e isso provavelmente é considerado a causa da expansão do espiritismo norte-americano, que era fenomênico, ele não tinha a maior filosofia, ele buscava materializações e comunicações com os falecidos, certo? Diferente do espiritismo francês, mas quem for ler a Chave para a Teosofia vai encontrar todas essas descrições, tá? Então, eu devo recomendar, porque é um livro de perguntas e respostas bem acessível, diferente da Doutrina Secreta, que tem 6 volumes e é um livro de fôlego. Tem citações em 26 línguas diferentes, e basta ler uma página para sentir que não é um romance, certo? Então, eu estou tentando situar a participação da senhora Blavatsky, nascida em 1831 e falecida em 1891. Ela não chegou a completar 60 anos. Uma das coisas que ela diz, num dos livros de reminiscências da Condessa Wachtmeister sobre a doutrina secreta, como ela foi escrita, etc., capítulo 8º, de que ela gastou muita energia com materializações e poderes para quebrar o materialismo científico do século XIX, mas com isso consumiu sua energia física e veio a morrer mais cedo do que seria necessário. Então, ela não recomendava, apesar dela mesma ter feito, uma série de fenômenos, é o que se chama de gastar energia vital, etc., para produzir essas coisas. Então, essa talvez seja uma diferença de ênfase no espiritismo e na teosofia que evita incidir em qualquer tipo de manifestação de fenômenos, apesar de ela ter usado essa estratégia inicialmente, ela mesma colheu o fruto e desaconselhou posteriormente que se prosseguisse nessa linha. O trabalho teosófico seguiu outros caminhos, certo? Talvez por isso não tenha se consolidado perfeitamente no Cairo ou em Alexandria, mas acabou encontrando espaço em Nova York. Mas ela não se considera a dona da teosofia. Vejam bem, a Sociedade Teosófica, fundada pelo coronel Walcott e por ela, um americano e uma russa, já é assim multinacional na fonte.
ela, pelo que eu já expus e li para vocês, ela não se considera dona da teosofia. Ela já diz que a teosofia começa no Ocidente no século terceiro de nossa era, pelo menos a cunhagem da palavra foi feita por Amônio Sacas, porque a palavra filosofia, usada por Pitágoras e sucedida por Platão, que era considerado às vezes um neopitagórico, já estava, segundo consta, naquela época desgastada, porque Pitágoras propôs essa palavra no século VI a.C. Dizem alguns que ele teria talvez conhecido o Buda, ele viajou pelo Oriente Médio, pelo Mediterrâneo, em busca da sabedoria, e alguns autores, hoje em dia, já, mesmo na filosofia acadêmica, abrem essa possibilidade pelos tipos de conceitos de reencarnação, de amor pelos animais, de comprar os peixes dos pescadores e devolver para as águas. Aí vocês vão ver a história de Pitágoras, que era vegetariano, na Grécia, aquilo destoava um pouco do conjunto da cultura. Então, há quem diga que ele sofreu influência oriental. E Platão segue essa linha de pensamento. E o ponto importante, eu creio, é dizer que a palavra filosofia, que surge de Pitágoras, dizem que perguntaram a ele se era sábio ou sófos. E ele disse, não, sábio existe um só, eu sou um amante da sabedoria, eu sou um filósofo. Daí vem a palavra filosofia na cultura grega, como nós a conhecemos na origem desse termo no Ocidente. Então, estou remetendo vocês às origens do termo, e é dito isso no século VI a.C., que no século III depois de Cristo, isso quer dizer, para nós pode parecer pouca coisa, mas passaram 9 séculos, né? O termo filosofia já estava gasto e era confundido com muitos tipos de engodos e enganos e sofismas. Então, para distinguir esses termos, se criou um termo novo, que era, então, novo, teosofia ou sabedoria divina. A sabedoria dos deuses, ou alguma coisa inspirada por essa visão de uma vida una, integrada. Eu vou tentar justificar isso. Vamos nos colocar em Alexandria por um instante, pela nossa imaginação, no lugar em que esse termo aconteceu. Eu dei uma vez uma palestra na Academia de Platão, em Atenas, e eu achei que eu ia fazer grande coisa lá, mas a verdade é que depois a minha esposa reclamou que as pedras eram muito duras, tinha muito mosquito. Então, se eu fosse ao meio-dia, não ia aguentar o calor, de noite começa a mosquitada, não sobrou nada da academia, a não ser umas pedras. O outro reclamou que tinha ido lá só para ver pedra velha. Então, a gente acha que vai fazer alguma coisa em favor da história antiga, mas o pessoal hoje em dia quer uma poltrona, é diferente, não é? Então, fecho aqui o parênteses da minha aventura na Academia de Platão, ou do que sobrou dela, né? E eu dei lá essa palestra sobre as origens da filosofia e da teosofia no Ocidente. Mas compreender que Alexandria era um porto no norte, na verdade, no nordeste do continente africano, já considerado praticamente Oriente Médio, ali, perto do Canal de Suez, vocês entendem? Interage com o Oriente Médio de forma tão óbvia, e também com a Grécia e a Itália pelo Mediterrâneo. Já naquela época, no período helenístico, da pós-dominação macedônia de Alexandre o Grande, daí o nome da cidade ser Alexandria, que ele propôs ser o centro do seu império. Então, era o Egito numa forma helenizada.
isso fica claro, os mistérios egípcios, atribuídos a seu fundador Thoth, eram agora traduzidos ao grego. Então, ele vira Hermes Trismegisto. Tá? Então, todo o hermetismo, quem gosta dessas linhas de pensamento, evidentemente vem de Alexandria e regiões circunvizinhas do próprio Egito, agora sob dominação grega ou sob influência da cultura grega. Mas então, já o que, se eu posso chamar, não sei se exagero, o que havia de melhor na filosofia ocidental, que Alexandria se tornou a maior biblioteca do mundo ocidental, com não sei quantos milhões de livros. Na época não era tão fácil, porque tinha que se escrever, não havia imprensa, era no papiro, era no braço, era manuscrito. É provável, embora haja grande discussão, que entre os 13 e os 30 anos Jesus tenha passado por Alexandria, pois se dizem que na perseguição de Herodes os pais o levaram lá, e aí ele nem tinha idade para grande educação, por que não faria isso? E entre os 13 e os 30, que é o período considerado desconhecido da sua biografia, tendo em vista influências da trindade egípcia, ao que parece, dentro da cultura cristã, como, por exemplo, pai e filho, e embora não tenha uma mãe, a mãe está sendo fecundada pelo Espírito Santo fora da trindade. Né? Então, se vocês forem ver, é Osíris, Horus e Ísis, na outra versão, inclusive Ísis também é fecundada por Osíris já morto, e, portanto, é uma fecundação nos céus, portanto, é uma fecundação virginal, ela se transforma em falcão para subir e ser nuamente ou no céu superior, assim, fecundada espiritualmente. Então, qualquer semelhança com a Virgem Maria é mera coincidência, eu acho que talvez não seja. Podemos discutir isso noutra ocasião, a história da ressurreição de Osíris. Ah, não, só tem ressurreição no cristianismo. Não é bem assim. Vamos estudar um pouco da ressurreição de Osíris, da costura das partes esquartejadas por Ísis do seu corpo, né? E por seu inimigo, que era o irmão Set, que representava o lado sombrio da equação. É claro, eu gostaria de entrar em todas essas filosofias, mas eu tenho que me concentrar hoje, eu suponho, no clima de Alexandria, porque interagia no século III o cristianismo, que já existia, a religião egípcia, a tradição hermética, a tradição grega, a filosofia grega e mesmo os colegiados romanos, e era uma rota, fazia parte aí da rota, até Marco Polo é mencionado interagindo, não é? Com parte do Oriente Médio e tudo mais, e é a porta do Oriente Médio, o Nordeste, é a foz do Rio Nilo, é o Nordeste da África. Então, por ser um porto com grande atividade comercial, vinham pessoas de todas as partes do mundo. E isso era a riqueza comercial de Alexandria, mas também a interação cultural e religiosa que esse porto, que se abria ao Mediterrâneo, produziu no mundo. Então, era uma cidade, vamos dizer, muito arejada, com a liberdade de cultura, uma liberdade de pensamento interativa, e ali surgiu espontaneamente um estudo de religião comparado na maior biblioteca ocidental do mundo. Então, não é preciso fazer um esforço de reportagem muito grande para entender por que esse termo teosofia foi cunhado em Alexandria. Mas ele, por sua vez, é a tradução de um termo mais antigo oriental que quer dizer Brahmavidya, ou como seria mais correto, Brahmavidya,
que tem o mesmo significado. O Brahma se refere à divindade e Vidya à sabedoria ou à ciência, não é? Então, a ideia de que a teosofia surge no Egito, em Alexandria, no século III, é uma parte da verdade, é a verdadeira, talvez, para o mundo ocidental. Embora eu deva admitir que os mistérios egípcios eram essencialmente teosóficos antes do termo existir como tal. Assim também Blavatsky não criou a teosofia, ela herda a teosofia das escolas neoplatônicas que estamos mencionando. E essas, por sua vez, herdam das egípcias e assim vai indo. Então, nós não sabemos exatamente onde a teosofia começou, e há quem sugira que vem da própria divindade no início dos tempos. Quem sou eu para afirmar ou negar? Só estou aqui, por enquanto, dizendo o que disse a senhora Blavatsky na Doutrina Secreta, que ela não criou essa filosofia, que ela, quando muito, tem o mérito, como ela pega de Montaigne, a ideia de ter criado o ramalhete de flores pondo o laço, mas as flores não foi ela quem criou. Ela só passou o laço e criou o ramalhete. Então, uma espécie de floricultura, certo? Ela não é autora das Upanishads, que ela cita já na proposição primeira do Prêmio da Doutrina Secreta, ela cita a Mandukya Upanishad. Ela não é autora do budismo esotérico, que ela cita em quase todo o livro, as instâncias de Dzyan, que seriam talvez mais antigas, mas que vêm daqueles livros tibetanos. Ela nunca se pretendeu ser dona da teosofia, como talvez em outras culturas o fundador seja o dono de tudo. Quem concebeu e quem pensa assim erra em compreender o que seja a teosofia e, mais ainda, o que seja o movimento teosófico, que apenas produz ou pretende uma espécie de ressurreição, nova primavera, desse pensamento antigo no século XIX, por ocasião da necessidade, em contraposição ao materialismo científico positivista que havia na época. E a sua interação com o espiritismo, como acabei de mencionar, só que a teosofia pretende evitar essa parte fenomênica ou, vamos dizer, mais mediúnica, pelos motivos citados, também porque ela mesma afirma que, quando muito, ela conseguia controlar a sua aura das influências que, às vezes, eram atraídas, e podiam haver influências nefastas ou malignas. Não vamos entrar aqui já em todos os problemas do plano astral, mas ela dizia que ela não era capaz, pelo menos na época, de salvar os amigos dela se viesse 30, 40 pessoas na sala e aquela entidade começasse a saltar de um para o outro. Então, de um modo geral, atrair essas entidades do astral não é conveniente. Há, claro, sempre algumas exceções, mas ela quer dizer, de um modo geral, uma sessão aberta. Então, vocês vão logo notar que a teosofia, como já citamos na exposição anterior, pretende que a superação da contradição humana depende de um domínio de dentro para fora e, portanto, da meditação, para que nós nos elevemos ao astral, ao mental, Devachan, etc., e não o contrário, não estamos querendo aqui chamar essas entidades para o nosso nível, porque aí depois surge o problema de ter que controlá-la ou de levar daqui a pouco um obsessor para casa, saindo da reunião acompanhado. Então, não é o nosso objetivo mexer com essas forças. E, com isso, eu já talvez tenha esclarecido os principais pontos de semelhança e dessemelhança entre a visão teosófica e a visão
espírita. Acho que os pontos de semelhança são maiores que os de dessemelhança, inclusive a ideia de uma visão científica, que o Espiritismo também promove, e nesse ponto Allan Kardec é bem insistente, porque também surge esse movimento sob influência do positivismo na Europa e, enfim, dá uma resposta semelhante de querer trazer evidência científica. Mas ela não se posiciona como uma religião, tampouco o Espiritismo como tal se apresenta, não é? Pelo menos nos livros que eu acabei de mencionar e na literatura de Allan Kardec. Então, eu acho que, como uma evidência inicial, nós podemos dizer que o estudo de religião comparada é básico no movimento teosófico, é o segundo objetivo da Sociedade Teosófica, fundada em Nova York em 1875, que era uma capital ali mais arejada do respectivo estado, para receber essas ideias. Porque ainda no Parlamento Mundial das Religiões de 1893, em Chicago, o representante do anglicanismo, não é? Uma espécie de papa da Inglaterra, papa da Igreja da Inglaterra, né? Citou que não se deveria chamar ninguém a não ser das religiões cristãs, porque fora do cristianismo não havia salvação. Então, por Deus, o que seria o Parlamento Mundial das Religiões de Chicago se só chamassem os cristãos? Aí nós tivemos oportunidade, a Sociedade Teosófica interagiu e acabou conseguindo espaço para atrair Swami Vivekananda, o monge Dharmapala e outros tantos, Chakravarti, e aí nós tivemos pela primeira vez orientais em própria persona falando no território ocidental, a saber, Nova York. E isto, sim, fez a diferença para que, eu posso dizer, a Sociedade Teosófica tem grande participação, porque essa teoria de vanguarda abriu esses oradores a falarem sobre yoga e budismo no Ocidente. Então, eu acho que dificilmente o Dalai Lama teria ganho o Prêmio Nobel da Paz ou o yoga tivesse disseminado no Ocidente, não fosse o eminente trabalho vanguardista da Sociedade Teosófica, que às vezes não ganha o crédito da sua participação, porque as pessoas desconhecem ou consideram que é um movimento de elite. Se há qualquer tipo de especialidade, é justamente porque, ao estudar religião comparada, muitas pessoas não têm acompanhamento ou fundamento cultural, por exemplo, num país como o Brasil, já desde a escola, estudando filosofia e culturas comparadas, o resultado é que nem sempre as pessoas entendem o que teosofia seja, por falta de estímulo da própria cultura brasileira. E isso não é muito diferente nos países circunvizinhos. Então, no fim, ela teve que, para se estabelecer, voltar para a Índia, né? Então, a sede mundial, apesar de ter sido fundada em Nova York, 4 anos depois, ela ia fechar. Ela foi fundada com 17 pessoas e corria o risco de fechar, dizia o Walcott no seu diário, que frequentavam a reunião a senhora Blavatsky, lá em Nova York, né? Ele mesmo e uma aranha que nunca falhava, as reuniões morava ali no canto do quarto deles, né? Eles chamavam de lamazeria. Então, esse triunvirato aí não estava indo muito longe, receberam uma intuição do mestre aí de que deveriam ir para a Índia e ali, então, a sociedade conseguiu se expandir. Então, só para situar a ideia de que a Sociedade Teosófica começa em Nova York, mas hoje tem sede na Índia. Aliás, desde 1879, ela foi se radicando e a sede atual é de 1893.
Não, 1882, né? Em Adyar, na Baía de Bengala, recomendo a visita. Na foz do rio Adyar, que leva o seu nome, então, o nome da propriedade. Mas isto é apenas o lugar onde está uma das maiores bibliotecas de religião comparada do mundo. Quanto a, inclusive, originais ainda dos grandes textos antigos, né, esculpidos em madeira de sândalo. Vamos lembrar que não havia na tradição indiana antiga imprensa, isso é relativamente recente. Vocês considerar o Gutenberg a imprensa é século XV ou XVI, certo? Então, como é dito aqui, dessa forma, a palavra teosofia não se refere a uma nova religião ou filosofia, como alguns querem, mas à reafirmação de antigos princípios. Princípios esses que podem ser encontrados no coração de várias tradições religioso-filosóficas, tais como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, a antiga religião egípcia, o lamaísmo tibetano, entre outras. Aí poderíamos citar, por que não, o próprio cristianismo. Eu acabei de dizer, já havia essa expansão, né, naquela época. E também nas escolas de mistérios, do grego mien, fechar, estar fechado, ou muon, fechar os lábios, né? A ideia de que eram religiões secretas. Até sobreviveram e interagiram, não é, com a maçonaria, com a Rosa Cruz, como expressões modernas das antigas escolas de mistérios. Então, o hermetismo, as tradições mais ocultas ou esotéricas da Cabala, tudo isso faz parte de área de estudo do movimento teosófico. Mas, enquanto essas outras trabalhavam a portas fechadas, a sociedade teosófica se inovou em alguma coisa, foi em trazer o assunto do estudo esotérico de portas abertas, como estamos aqui, não estamos cobrando nada, não é uma sociedade dinheirista, ninguém vai ficar de fora por causa da falta do pagamento, mas é claro que nós temos que pagar telefone, secretária, senão nós não existimos no mundo físico, como o Dr. Alberto Lira, que foi nosso presidente nacional na outra época, sugeriu, então, fechar a sociedade no plano físico e abrir no Nirvana. Lá não tem despesa para pagar. Não precisamos chegar a tanto, eu suponho. Mas lembrar que esse não é o nosso objetivo. Nem estamos aqui vendendo cadeirinhas no céu, fazendo loteamento de terrenos. Tem alguns que já estão conseguindo até vender os terrenos lá em cima. Não sei como é que se faz a escritura. Eu deixo esse problema para vocês resolverem. Não é a nossa meta. A palavra teosofia e seu equivalente Brahmavidya, né? Brahma vem do radical sânscrito brih, que quer dizer expandir, crescer. Portanto, é a divindade que cria a matéria ou expande o universo. Alguns correlacionam a ideia científica moderna do Big Bang. Depois tem outro que mantém, que é Vishnu, e outro que dissolve para a regeneração futura que ativa. Não vou entrar aqui em toda a tradição da Trimurti oriental. Mas então Brahmavidya vem a ser uma sabedoria do grego, também Vidya vem do sânscrito vid, está relacionado a uma visão. Logo, podemos afirmar, com base nessa busca etimológica,
que teosofia é um modo de ver as coisas que está em contínua expansão, em contínuo crescimento. Isso é sabedoria. Do latim sapere, o verbo que dá origem à palavra sabedoria em português, tem dupla conotação de saber e sabor. Há uma grande diferença entre saber uma coisa lendo livros e outra sentindo o gosto, né? Então, nós preferimos distinguir a leitura de livros como o conhecimento e a sabedoria como algo que só se aprende na vida, sentindo o gosto pela experiência direta. Assim também em grego, Sofia tem a dupla conotação de sabedoria, mais conhecida, mas também de habilidade. E nenhuma das duas se pode ensinar. Só se aprende praticando. Não se consegue, se vocês já tentaram ensinar os filhos de você a aprender a andar de bicicleta. Só se aprende a andar de bicicleta andando. Pode dar um discurso sobre a força centrífuga e tal, que eu acho que vai deixar a criança tonta, porque que dobrando à esquerda projeta uma centrífuga à direita e não sei mais o quê. Mas a pessoa aprende a andar de bicicleta praticando. Então, vamos distinguir a teosofia primária, esse é um ponto essencial desse capítulo, que é o capítulo 2º. O que é a sabedoria? A sabedoria é distinta do conhecimento. Uma pessoa pode estar repleta de conhecimento acerca de vários campos do saber e, contudo, ser profundamente ignorante acerca da vida e seu significado. Eu acho que isso se aplica àqueles que fazem a bomba atômica, agora estão em pesquisas. Eu estou um pouco traumatizado por isso, meio repetitivo, mas ainda não consegui administrar a ideia das pesquisas do drone submarino, que pretende, então, produzir tsunamis radioativos. Claro que são pessoas de ciência extremamente qualificadas, mas isso é um conhecimento aplicado à destruição. Então, não necessariamente o conhecimento está associado à sabedoria, ele pode estar associado ao caso reverso. E não podemos dizer que são simplesmente pessoas ignorantes, pelo menos no sentido de serem grandes cientistas. Mas, se fica clara essa distinção, como aparece em A Doutrina Secreta também, o conhecimento reside em cabeças com pensamentos alheios, a sabedoria em mentes que refletem por si mesmas. Então, eu temo que por aí nós possamos melhor compreender a distinção que a teosofia faz entre verdade relativa e verdade absoluta. A verdade relativa, chamada Vyavahārika Satya, também se aplica a nós que somos seres, no hinduísmo, considerados sonhos de Brahman, ou da divindade. Nós fazemos parte de uma história maior. E, portanto, somos grãozinhos de areia, formiguinhas que vão talvez desaparecer do ponto de vista físico, pelo menos. Acho que todos sabem que nós vamos morrer. Não vou falar sobre isso aqui, porque eu a considero matéria dada. Se há alguma imortalidade, é da alma, não do corpo. E sobre isso conversaremos com certeza ao longo do curso. Mas, nesse sentido, o ser humano é efêmero, ou se dura um dia ou dura 70 ou 100 anos, que diferença faz? Num momento vai acabar. E, portanto, a nossa realidade é relativa. Relativa às coisas que também não duram.
Ao contrário do nível espiritual, tem outra dimensão à qual se atribui esse termo paramática satya, ou verdade absoluta. Então, como nós podemos extrair do próprio folheto amarelo da Sociedade Teosófica, eu suponho todos conheçam, se nós estivéssemos na sede, eu distribuiria para vocês, mas a situação é virtual, mas o que eu posso fazer é pôr no grupo da sociedade aqui na Regional Centro-Norte que promove a nossa palestra. Está bem? Então, está aqui o tal do folheto, que é a Sociedade Teosófica. E ali está feita essa distinção, também citamos desse documento no próprio capítulo 2º, a título assim de ilustração, em que é dito a origem da palavra teosofia é grega, significa primária e literalmente sabedoria divina. Foi cunhada em Alexandria, no Egito, no século III, por Amônio Sacas e seu discípulo Plotino, que eram filósofos neoplatônicos. Acho que sobre isso já falamos hoje. Fundaram a escola teosófica eclética e também eram chamados filaleteus ou amantes da verdade. Letos é o rio do esquecimento, não é? Aletheia, em grego, uma palavra interessante, porque elas significam desesquecer. Eu sei que isso é um neologismo, mas é a tradução mais literal possível da palavra aletheia. Ela subentende que nós já conhecemos a verdade, mas a esquecemos. Então, não se ensina a teosofia porque ela já está no nosso coração. Ela precisa despertar. É uma ressurreição, é um renascimento. Mas a essência da sabedoria divina está no nosso coração porque a divindade é onipresente. Então, eu não vou ensinar a teosofia para ninguém. Nós vamos investigar se conseguimos encontrar a ressonância dessas ideias em nosso coração. Então, a palavra aletheia, que significa verdade em grego, o A é negativo, é um desesquecer. A gente teria que dizer um relembrar, para não cair no neologismo. Esses amantes da verdade ou filaleteus eram também chamados analogistas, porque não buscavam a sabedoria apenas nos livros, mas através de analogias e correspondências da alma humana com o mundo externo e os fenômenos da natureza. Então, existe essa preocupação desde as origens da ciência ocidental em encontrar respaldo das ideias nos fatos da natureza. Não é uma coisa de livro e revelação que não possa ser confrontada com a ciência. Como outro dia eu entrei num site que, não vou dizer a fonte, mas vocês já vão logo descobrir, que dizia que os dinossauros eram animais que haviam chegado atrasado na Arca de Noé e não conseguiram entrar, se afogaram. Enfim, eu não vou entrar aqui nessas questões, mas acho que por aí a Igreja perdeu muita força ao se contrapor à lei da evolução em Darwin. A teosofia não aceita Darwin exatamente, como vocês podem encontrar na doutrina secreta, no ponto de pretender que a evolução é randômica ou acaso, mas que sim é orientada por uma inteligência divina. Mas ela aceita a ideia da evolução das formas, o que também poderia ter acontecido com a interpretação do Gênesis se ouvissem a interpretação de origem do século III, que era um alexandrino. Eu considero o elo perdido. Eu tenho uma dissertação sobre isso, entre o cristianismo e o platonismo. O nome da dissertação de filosofia na UNBA que eu fiz é justamente esta, reconciliação do platonismo com o cristianismo, e me parece que Orígenes seria a pessoa central desse processo. Ele pretendia que os 7 dias da criação
não podiam ser considerados dias de 24 horas, porque não havia nem sol, nem lua, nem firmamento nos primeiros dias. Então, obviamente, como é que eu vou contar o tempo? Na verdade, ele entendia como analogias de milhões de anos, de eras. E aí não haveria conflito maior entre Darwin e as ossadas encontradas pela ciência e a fórmula analógica e parabólica da criação no Gênesis. Mas se as pessoas interpretam literalmente como um dia de 24 horas, aí nós vamos ter problema. E foi o que aconteceu, e temo que a igreja tenha perdido força por causa dessa teimosia. E nós estamos fazendo aqui exatamente o contrário. A sociedade teosófica tem absoluta liberdade de pensamento e nenhuma crença obrigatória. Mas nós nos propomos estudar religião comparada com filosofia e ciência. Então, nós pegamos a revelação de forma comparada das diversas escrituras religiosas. Comparamos ela, ou enquadramos dentro do possível a harmonização com a lógica da filosofia e com a correspondência dos fatos estudados pela ciência na natureza. Certo? Então, eu não preciso aceitar Darwin em toda a sua exposição, mas naquilo que ele examinou fatos, nós não podemos ir contra. Agora, eu posso interpretar aqueles fatos evolutivos de uma forma distinta, de atribuir o Big Bang ao acaso, de atribuir a evolução a um processo randômico de seleção natural. Aí a teosofia vai ter outros posicionamentos, como eu desenvolvo no capítulo 6º, que tem esse nome, a lei de evolução. Então, também não quero antecipar todo o curso que nós vamos desenvolver aqui, uma palestra por mês, vocês já notaram. Ficam todos convidados. A intenção principal é dedicar esse estudo à formação de um novo GET aí em Minas Gerais, provavelmente em Betim, que se mostrou inclinada, mas, enfim, estamos abertos. É da Regional Centro-Norte essa responsabilidade. Da outra vez eu comecei convidando Divinópolis e acabei criando um grupo em Manaus, porque, veja só, a grande questão é que a internet não é localizada, não sei onde a semente vai florescer, não é? A nossa meta é criar um grupo por ano, e aqui estamos em curso novamente, fazemos isso há muitos anos. Então, eles eram analogistas, veja bem, assim chamados, porque não buscavam a sabedoria apenas nos livros, mas através de analogias e correspondências da alma humana com o mundo externo e os fenômenos da natureza. Dizia Blavatsky, o verdadeiro ocultismo ou teosofia é a grande renúncia ao eu, incondicional e absolutamente, tanto em pensamento como em ação, é altruísmo. Teosofia é sinônimo de verdade eterna, divina, absoluta, paramática, satya ou brahmavidya, que são seus equivalentes muito mais antigos na filosofia oriental. Teosofia, portanto, é uma sabedoria viva. O ideal que o verdadeiro teósofo busca alcançar e manifestar em sua vida diária como serviço à humanidade. Por isso, nosso primeiro objetivo é a fraternidade universal, sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor, que subentende a divindade impregnada em toda a natureza, em todos os seres. Por isso somos todos irmãos. Mas adquiriu um sentido de verdade relativa ou apresentada intelectualmente, que é o sentido secundário, que nós preferimos chamar de pensamento teosófico ou filosofia esotérica. Isso eu posso ensinar. Eu não posso ensinar a teosofia no sentido primário. Eu prefiro, por isso, chamar o curso de introdução ao pensamento teosófico. Acho que essa distinção deve ser clara. Eu vou ensinar conhecimento filosófico. Né? A palavra teosofia adquiriu também uma significação secundária de verdade relativa. Está na página 34, 35, certo? Não há porque, se vocês quiserem acompanhar, são definições consolidadas.
A palavra teosofia adquiriu também uma significação secundária de verdade relativa, conhecida na filosofia oriental como Vyavahārika Satya, e é a pálida imagem daquela sabedoria divina eterna refletida na limitada esfera do pensamento humano e sua história. Aí, então, nós citamos exemplos de culturas, de religiões, de lugares, de épocas, que seria preferível denominar de filosofia esotérica, filosofia oculta ou pensamento teosófico, para melhor distingui-la de sua significação primária, pois, como dizia Krishnamurti, eminente membro antigo da sociedade, a palavra, o símbolo não é a coisa. Certa vez me perguntaram sobre essa frase, e, na época, pelo menos, eu acho que eu tinha mais cabelo. Então, eu expliquei, há uma diferença entre a palavra ovo e o ovo. Se eu botar a palavra ovo escrita na minha cabeça, em princípio, nada acontece. Mas se eu esmagar um ovo na minha cabeça, vai escorrer clara e gema por todo lado. Então, há uma diferença entre a palavra e a coisa. Preciso explicar mais? Uma representação da outra. Na época, eu dava exemplos bem sólidos, né? Constitui-se naquele corpo de verdades que forma a base de todas as religiões e que não pode ser reivindicada como posse exclusiva de nenhuma. Portanto, nem a própria sociedade teosófica pode pretender ser possuidora da teosofia. Isso fica claro? Tal é o objeto daquele estudo comparativo que busca encontrar as verdades relativas naquelas três esferas do pensamento humano: religioso, filosófico e científico. Se essas três não chegarem a uma harmonia, como é que nós vamos conseguir uma fraternidade universal? Nós estamos tentando propor que essas três áreas podem conversar entre si e não ficar brigando. Encontra-se nas cartas dos mestres de sabedoria as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados, extraído do folheto oficial do Departamento de Divulgação da Sociedade Teosófica no Brasil. Ou seja, como prometi a vocês, está no livro e está no tal do folheto amarelo que acabamos de mostrar e que podemos jogar também em forma virtual aí para você. Ah, já vi que o Max tem também o folhetinho, tá certo. Então, essa é uma introdução do que nós pretendemos estudar. O próximo estudo será a consciência e seus veículos, depois virá o ciclo da vida e da morte, a lei de ação e reação, a lei de evolução. Aí nós vamos sentindo como se integram todas as religiões no seu significado interno, esotérico mais profundo, quando nós conseguimos separar do dogma. Então, a primeira coisa é ter liberdade de pensamento, não pode ter uma crença obrigatória, senão não vamos conseguir estudar a religião comparada. Porque aquela história que eu via em certos ambientes, não quero citar fontes do colégio onde eu estudei, mas era assim: aqui Platão se enganou porque, segundo a escritura, no capítulo tal, versículo tal, está escrito aquilo. Então, não se conseguia estudar Platão, porque já tinha um conhecimento do que era a verdade e o resto que não se adaptava era descartado. Aí fica difícil. Por outro lado, se nós temos liberdade de confrontar com a lógica da filosofia e os fatos da ciência, aí começa a florescer alguma possibilidade de interpretação, seja construtiva e edificante em favor
da paz mundial, porque se esses três campos se entenderem, as guerras acabam. Aí nós temos uma proposta de paz, porque as guerras ou têm fundo religioso ou têm fundo econômico, e frequentemente uma se apoia na outra, naquelas divisões de raça, credo, sexo, casta ou cor, e aí bota uma classe contra a outra, bota uma religião contra a outra, bota uma raça contra a outra, e está feita a confusão. A nossa proposta é exatamente o contrário, é mostrar o aspecto comum de tudo isso, e de que nós viemos de uma fonte única, de uma vida una. Isso até nos remete a Einstein, que demonstrou a mútua conversibilidade da energia e da matéria. É tema da nossa próxima reunião, mas, de qualquer forma, às vezes a física parece mais próxima do misticismo no século XXI do que a própria religião, que ficou, às vezes, muito literal e presa a interpretações fundamentalistas. Ela não consegue sair de um círculo restrito que não interage com a ciência, e aí nós entramos em conflito. Não sei se fica clara a ideia universalista e eclética da teosofia, sua expectativa universal, e seu terceiro objetivo de investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Uma vez eu fui em uma loja teosófica que tinha feito seu próprio folheto e alguém traduziu como as leis inexplicáveis da natureza. Então, o que adianta querer estudar isso? Como é que tu vai investigar algo que é inexplicável? Aí vocês me desculpem, eu tive que conter meu riso ali, porque eu cheguei numa situação sem saída, né? O que eu vou dizer para esses senhores? Dar uma corrigidinha aqui. Não querem usar o folheto nacional? Tudo bem, façam de vocês, mas que façam uma coisa, não é? Que não exponha a sociedade teosófica ao ridículo. Então, nós não podemos estudar uma coisa que é inexplicável, nós podemos estudar uma coisa que ainda não foi explicada. Então, essas leis que algumas pessoas desconhecem estão associadas à ciência oculta. Isso nós vamos entrar também no esoterismo. E os poderes latentes, que são potencialidades de evolução humana que as pessoas muitas vezes não cogitam. Alguns querem associar só com poderes paranormais, que também aparecem, mas o ponto essencial é a natureza divina do ser humano, do qual ele é herdeiro daquela impregnação da onipresença divina e da nossa própria imortalidade. Então, aí, isso merece investigação, não dogmatização, e por isso esse terceiro objetivo está voltado à meditação. Nós podemos dizer que os três objetivos, sinteticamente, estão ligados a serviço, estudo e meditação, que a fraternidade sugere serviço. O estudo, claro, sugere estudo, e a investigação no interior do ser humano e seus poderes latentes na consciência sugere meditação. Isso para fazer uma síntese do qual é a proposta. Mas, se houver perguntas, comentários, ou mesmo divergências, a sociedade teosófica, graças a Deus, tem liberdade de pensamento. Então, a palavra é vossa. Ô, Lindemann, tem uma pergunta no chat aqui, Me da ajude. Clarice. Uhum. Ela perguntou, eu queria saber se as escolas esotéricas que surgiram em Alexandria foram inspiradas pela fraternidade dos Irmãos da Pureza. Bom, essa é uma pergunta bem específica. Nós sabemos atualmente que o Serapeu da Biblioteca de Alexandria cultuava uma divindade chamada Serapis, que já é um certo tipo de sincretismo da religião egípcia antiga com a grega. Então, quantas escolas podem ter
sido amalgamadas pelo pensamento teosófico em Alexandria, eu confesso que seria difícil de enumerar. Há quem até critique a teosofia por ser um mero sincretismo. Mas, se ela surge de um estudo de religião comparada, como evitar? Sincretismo é quando se deforma em favor de uma interpretação o conceito original de cada religião. Não é a nossa intenção, e sim encontrar o significado interno esotérico de cada religião. Agora, uns vão dizer que nós incorporamos em ensinamentos dos essênios, que era a origem do cristianismo, outros vão introduzir o conceito de que, na verdade, é um enxerto oriental, que veio do yoga, outros dizem não, é do budismo esotérico e é tibetano. Então, nós não vamos chegar a um equacionamento fácil, vamos dizer que é do hermetismo. Vocês vão encontrar todos esses conceitos dentro da doutrina secreta. E aí, a senhora Blavatsky diz que foi inspirada por 2 mestres de sabedoria que moravam no Tibete, mas não eram originalmente tibetanos. Isso também está escrito na doutrina secreta, na sua introdução. Criticaram ela por ter inventado esses Mahatmas orientais, que nunca ninguém viu, que não é verdade, porque há várias evidências e testemunhos de vários que os viram. Mas isto, sim, talvez não tenhamos tempo de discorrer hoje, podemos tentar discorrer um pouco mais sobre as cartas que estão lá no Museu Britânico. Posso sugerir literatura comprobatória da tese por Dr. Vernon Harrison, no livro H.P. Blavatsky, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres, publicado pela editora Teosófica. Então, certo? Quando criticaram ela de ter inventado os Mahatmas, se vocês observarem aqui na chave para a teosofia, ela vai responder: eu não me pretendo autora isolada da doutrina secreta. Ela volta para aquele argumento de que ela só passou o laço do ramalhete das flores. Mas se vocês dizem que eu inventei os Mahatmas e que eles não existem, aí vocês me tornam autora da obra. Aí eu agradeço porque vira um elogio. Eu não me sinto à altura de escrever a doutrina secreta. Eu digo que foi uma inspiração. Mas se vocês insistem que não é, os Mahatmas não existem, aí eu, daqui a pouco, domino 26 línguas, consegui aglomerar toda essa informação de 6 tomos, aí vocês estão me elogiando. É um desafio ler a doutrina secreta, isso eu digo a você. E não começamos por ela. Eu vou citando um pedaço aqui, citando um pedaço lá, não quero afugentar ninguém. Alguém poderia dizer, para que ficar ouvindo a palestra do Ricardo? Vai logo na doutrina secreta. E é o que muitos fazem. Eles compram a doutrina secreta, quando se filiam à sociedade, ganham o diploma, compram a doutrina secreta. E depois de uma semana já compram também o espanador, que fica o diploma na parede, a doutrina secreta na estante da sala, e todos os dias passa o espanador lá para o dia em que eu me aposentar, aí eu vou ler a doutrina secreta. Que a pessoa pega, dá uma folhada assim e sente que o negócio, a brincadeira não é, a sopa é quente. E aí deixa para o dia seguinte, depois para o fim de semana, e por fim, quando se aposentar, e aí já está com catarata, e fica esperando que a sobrinha leia para ele, mas a sobrinha tem namorado e não está interessada na doutrina secreta, e o cara morre sem ter lido a doutrina secreta. Certo? Então, a opção é nós começarmos, mas a nossa proposta é ir passo a passo, porque, enfim, podem ler, está lá disponível, é só comprar na biblioteca, mas vão entender o que eu quero dizer depois de lerem uma página. Então, eu não sei responder exatamente a Clarice todas as possíveis ordens ocultas e seitas secretas que possam estar constando
nas origens da tradição da teosofia em Alexandria. Pode-se ter certeza que tem, possivelmente, várias. Não sei se isso responde ou piora a situação. Temos mais uma pergunta da Clara. Professor, poderia falar um pouco sobre a diferença da relação mestre-discípulo, de acordo com o método socrático e o cristianismo, e se pode ser relacionado ao Parampara do hinduísmo? Bem, veja só, dentro do ponto de vista da ciência oculta, essa é uma temática estudada por Blavatsky no livro Ocultismo Prático e também nas cartas dos Mahatmas. Com certeza tem relação com o Guru Parampara da tradição hindu. É possível, talvez, tentar demonstrar que no cristianismo primitivo isso também existia de alguma forma, na escolha dos apóstolos, etc. e tal. Na verdade, o título completo da minha dissertação é a conciliação ou reconciliação do platonismo e do cristianismo na relação mestre-discípulo em certa literatura, não sei se vocês conhecem aí toda a filosofia ocidental, mas aí já começa a ficar o título mais aplicado, não é? Mas, enfim, eu acho que, retirando a questão fundamental, a relação mestre-discípulo é essencial, certo? E, no entanto, no cristianismo, mais tarde, a ortodoxia conduziu a uma relação mais de fé, enquanto que na tradição oriental se tenta ensinar o discípulo a descobrir por si mesmo, ou a habilitá-lo a ter uma experiência direta da verdade, e o mestre é um mero intermediário desse processo. Na visão socrática, isso vem pelo diálogo, pela dialética. Mas, na visão oriental, isso vem pela experiência da meditação, uma experiência interna de controle da mente. Há possibilidade de se tentar desenvolver, na alegoria da caverna de Platão, no livro 7º da República, uma ideia de que a dialética era preliminar e levava a uma experiência mais profunda, que seria a saída da caverna do mundo dos sentidos, que aí, então, nós estaríamos entrando no yoga, no pratyahara, não é? E entrando em camadas mais profundas. Mas, se tu fores defender isso na universidade, é provável que tu acabe não conseguindo o diploma. Porque aí tu vai encontrar forças gigantescas. Então, por que eu me apoiei em Kierkegaard na minha tese, né? Na verdade, porque Kierkegaard aproximava ou até discutia a relação mestre-discípulo entre a tradição socrática e a tradição cristã, mas eu tento demonstrar que talvez não fossem tão divergentes. Só isso já me deu muito trabalho. Certo? A ponto do chefe do departamento dizer que eu defendia a dissertação com unhas e dentes. Não era a intenção, mas, do jeito que houve alguma dificuldade, meio acadêmico nem sempre é muito permeável a esse aspecto místico das tradições, e querem reduzir a uma mera confrontação de ideias. Quando se lança, por isso que a minha tese de doutorado acabou indo na direção do yoga, porque ali sim se busca uma experiência direta que não é pela via da mente
dialogante ou pensante, mas pela transcendência da mente, e não uma mera busca, vamos chamar assim, de um autoconhecimento que seja psicológico. Não temos nada contra a psicologia, mas ela está presa à esfera da mente. E por isso, já na introdução da minha tese, que estamos por publicar em breve, agora na forma completa, nós citamos o Sutra 220, para quem conhece o Yoga Sutra, que é, no meu entender, muito claro sobre esse aspecto da transcendência da mera esfera psicológica ou da mente mais motivada pelos sentidos, quando é dito que o vidente é pura consciência, mas, apesar de puro, parece ver através da mente. O drashta, o vidente, é a maneira como se refere à consciência no seu plano mais subjetivo, ou Atman, ou Purusha, da filosofia Sam, que aí nós vamos chamar genericamente de espírito, é pura consciência. Mas, apesar de puro, que é a consciência pura chamada Chaitanya, parece ver através da mente. E, portanto, a mente é uma lente, é um instrumento do espírito para se relacionar com o mundo externo. Reverter ou chegar ao centro da mente para transcendê-la é o caminho do samadhi ou da experiência direta. Aí nós entramos no conceito de... Vamos nos aproximando ao conceito de verdade absoluta, enquanto que a verdade relativa está no mundo do sentido. Então, essa confrontação de uma verdade externa e de uma verdade interna, ou que a externa é expressão e manifestação da interna, é que leva a um outro livro, acho interessante, pelo Anacleto, recém-publicado, A Maneira Esotérica de Pensar, porque é de dentro para fora. O que não quer dizer que nós não possamos encontrar evidência científica que comprove de fora para dentro, mas nunca vai substituir a experiência direta. Não sei se me faço claro. E aí a discussão sobre a existência ou não desse samadhi ou do êxtase é o grande problema da minha tese, que se intitula o Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento. Aí a coisa acaba, de novo, pegando fogo dentro da academia, a tal ponto que, quando eu propus trazer evidência externa para aquilo que seria uma experiência que eles consideram mera, subjetiva e interna, aí cortaram um capítulo fora. Nós podemos discutir por que o capítulo foi cortado, mas a verdade é que não querem fazer a confrontação entre a ciência e o misticismo. E é isso que o capítulo 5º propunha, como extensão do Vibhutipada reinterpretado, ou seja, o capítulo 3º do Yoga Sutra, que também trazia à sua época evidências de fenômeno, para demonstrar que, embora subjetivo, o estado de samadhi tinha relação de objetividade com a natureza. Não era apenas uma fuga para um mundo interior alienado. E quando a gente defende no Ocidente a ideia de yoga e meditação, já vem a ideia de que o cara vai se enfurnar numa caverna e se alienar nos Himalaia. É uma coisa assim meio depreciativa da cultura oriental, quando não chegam à conclusão de que o discípulo é um vagabundo que não trabalha e fica mendigando, buscando comida. Enfim, eu não vou entrar nesses aspectos depreciativos, mas isso vem subentende que aquele conhecimento é meramente uma fuga subjetiva e escapista. A ideia de que há uma relação entre o despertar da consciência e o mundo objetivo, como aparece num livro como Química Oculta de Leadbeater, quando, pela clarividência, Annie Besant e Leadbeater desenvolvem e antecipam, embora isso seja tema
do nosso próximo capítulo sobre a consciência e seus veículos, mas eles antecipam, por exemplo, os isótopos, a descoberta dos isótopos do hidrogênio e mesmo do neon, pois o livro é de 1908 e as primeiras pesquisas foram produzidas em revista em 1895, e a descoberta do deutério foi só em 1932 por Brookwood, e Rutherford descobre o trítio em 1934. Então, são décadas de diferença e antecipação. E aí alguém vai dizer, mas como então? Eles descobriram pela clarividência. Aí dá uma discussão que não acaba. Mas eles dão com precisão, peso atômico e tudo mais, descrição da constituição interna de cada átomo. Então, é um assunto candente até hoje e que nós vamos trazer e vai nos levar à ideia dos 7 mundos, que um mundo está dentro do outro. Se eu vou refinando o átomo, ele se subdivide e aí eu vou entrando em dimensões cada vez mais sutis, que vão num degradê desde a matéria mais densa até o espírito. Isso a teosofia faz. Ela vai mostrar os 7 mundos, ou loucas, com um ângulo científico moderno, enquanto que essa doutrina existe no Oriente, mas é considerada questão de religião, de fé, e a teosofia propõe uma investigação científica. E aí? Aí nós começamos a religar a objetividade com a subjetividade, a matéria com o espírito, e aí a teosofia produz transformação em nossas vidas, porque não há justificativa para separar em escaninhos e mundos compartimentados, como se o discurso não correspondesse à prática ou não tivesse compromisso com a conduta, como muitas vezes se vê em meios meramente intelectuais. E a palavra para isso é fraternidade universal. Aí tem um desafio, vamos levar a teosofia à prática? Agradeço a Clara pelo estímulo da pergunta, mas, na verdade, acho que temos que respeitar também o horário e convidar a todos, então, para o dia 7 de julho, estou certo? Às 20 horas, quando vamos para o capítulo 3º aqui, do Sabedoria Antiga, a consciência e seus veículos, se alguém já quiser ir antecipando, e com isso também... Com licença, mas você tinha ficado em dúvida entre o dia 5 e o dia 7. Não tem dúvida, porque um é quarta-feira e o outro é sexta. A nossa reunião é sexta. Eu sei, mas é você que tinha ficado em dúvida. Eu vou riscar aqui dia 5 e botar dia 7. Ok? Ok. Então, vamos fazer uma meditação de encerramento, por favor, agradecendo a todos que participaram e mesmo aos mestres que nos inspiraram, sem os quais não haveria teosofia nenhuma para a gente discorrer hoje. Sabedoria dos tempos passa por muitos sábios, santos e mesmo cientistas, filósofos, para chegar até nós. Observando assim, dentro do possível, a coluna ereta, a respiração livre, suave e profunda, ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e sabedoria em todas as direções, saúde,
Paz a todos os seres.